Mais uma vez, boa tarde a todos. Queremos ainda registrar, além dos ministros que já foram agora mencionados na nossa breve cerimônia, ministro Almir Pazanotto Pinto, ministro Valmir Oliveira da Costa, que aqui nos prestigiam, queremos também registrar a presença do Dr. Erazê Sutti, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de Jundiaí. Seja muito bem-vindo. Queremos também aproveitar o momento para agradecer a gentileza da doação dos mantimentos que foram ofertados, serão conduzidos à Federação das Entidades Assistenciais de Campinas, que atendem diversas entidades que auxiliam muitas pessoas. Dando, portanto, seguimento ao nosso evento, teremos agora o painel intitulado O papel do TST na efetividade dos direitos sociais nos 30 anos da Constituição. Para coordenar os trabalhos, assume a palavra Sua Excelência a desembargadora diretora da Escola Judicial eleita desse tribunal, doutora Maria Inês Correia de Cerqueira César Targa. Boa tarde a todos. São tantas as autoridades presentes, não é? Eu cumprimento, portanto, a todos os ministros aposentados, ativos e o nosso ministro nascituro, sem, portanto, declinar o nome de nenhum deles, já tão declinados aqui, não é? Cumprimento todos os meus colegas magistrados de primeiro, de segundo grau, cumprimento a todos os servidores, estagiários, terceirizados, todos absolutamente companheiros de jornada, de realização de justiça. Esse tribunal, um dos mais produtivos do Brasil, ele não prima por números, ele quer ser um tribunal que realiza mais do que tudo, justiça e que efetiva o artigo 5º, inciso 73, da aniversariante do dia, a nossa Constituição Federal. Eu cumprimento os advogados presentes, nossos parceiros indispensáveis à distribuição de justiça na forma do 133, também da nossa aniversariante. Cumprimento e dou as boas-vindas a todos os presentes. Tendo meu corpo alimentado pelo almoço e a minha alma extremamente alimentada pela palestra do ministro Levenhagem de manhã, pela palestra do ministro Douglas de manhã, e me permitam, pela fala do nosso decano, Dr. José Pedro, agora há pouco, cumprimentando aqueles que vão ficar com a sua imagem, não é, gravada aqui no nosso tribunal, que muito nos orgulham, nós agora vamos receber vamos alimentar mais a nossa alma com as palavras do nosso ministro. Bom, eu queria dizer antes disso que nós temos aqui um comprometimento com a distribuição de justiça. E, por isso, nós estamos aqui para esperar mesmo que essa Constituição, que é a nossa Constituição cidadã, e que ela nos trouxe direitos que hoje parecem tão pequenos. Gente, olha, a indenização de 40% do fundo de garantia, né? O seguro-desemprego, que está ali na berlinda, o terço das férias, o 13º para os aposentados, a redução da carga de trabalho semanal de 48 para 44 horas, ampliou a licença maternidade para 120 dias, assim, para falar em pouquíssimas alterações quanto a direito do trabalho. Para falar em pequeníssimas alterações em direitos humanos, a nossa Constituição acabou com a censura nos meios de comunicação, assegurou-nos a liberdade de expressão, o racismo passou a ser crime inafiançável, nos trouxe a proibição da tortura. Isso tudo apenas para que citemos singelos exemplos. Não estamos aqui, portanto, nesse dia por pouco. É muito que temos a comemorar. Mas também nós temos que fazer efetivar esses direitos para que nós possamos ter uma sociedade mais justa e equânime. Bom, agora nós vamos alimentar mais ainda a nossa alma com as palavras do Dr. Cláudio Mascarenhas Brandão, e ele vai nos brindar com o papel do Tribunal Superior do Trabalho justamente na efetivação desses direitos sociais nesses 30 anos.
eu tenho a ingrata papel aqui de resumir o currículo do ministro. Gente, é um ingrato papel. Então, eu tinha que fazer uma opção. E peço a licença para o ministro, e já pedi a licença, para fazer uma pequeníssima digressão acerca da história do ministro no trabalho. E não ler o seu vastíssimo currículo. Nós passaríamos aqui a tarde toda. O ministro, que é um baiano extremamente simpático, ele começou aos 15 anos de idade como aprendiz no Banco do Brasil. Aos 20, ele já era servidor da Justiça do Trabalho. Aos 22, me corrija se eu estiver errada, ele já era diretor de secretaria na Justiça do Trabalho. Pouco depois, acho que com menos de 25 anos, ele se tornou juiz substituto. Em 2004, era desembargador do TRT da Bahia, e em 2013 ele já era ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Tudo isto ele galgou muito jovem e por um grande esforço. Esta é, resumidamente, a vida no trabalho do ministro Cláudio. Ele é professor, conferencista, autor de inúmeros livros e trabalhos científicos. Ele integra inúmeros institutos, entre eles a Academia de Letras Jurídicas da Bahia e a Associação Ibero-Americana de Direito do Trabalho. Ele teve intensa participação associativa, tanto na Amatra 5, quanto na Anamatra e na AMB. E ele é, para mim, sempre o pai do PJE. Não é? A pessoa que me ensinou um pouquinho e que abriu a minha cabeça quanto à necessidade de informatização do nosso processo judicial. E hoje isto é algo, quando ele vinha falar a respeito disso aqui na 15ª Região, ainda juiz do trabalho, ele não era ainda desembargador, ele era assim, uma voz, uma gota no oceano. E isso está hoje concretizado. É este homem brilhante, portanto, que nós vamos ouvir a partir desse momento. O nosso decano disse há pouco que, decano TRT 15, em alguns momentos, mesmo para quem não é cardiopata, o coração tem que bater mais forte para suportar as emoções. A embargadora Marinês, muito gentil na referência que faz à minha pessoa, certamente muito mais decorrente dos seus atributos pessoais do que qualquer qualidade que possa eu possuir. Cumprimento os meus colegas de bancada, ministro Valmir Oliveira da Costa, com quem sempre aprendo, e nas sessões de quinta-feira na SDI, na nossa tarefa difícil de uniformizar a diversificada jurisprudência brasileira, ministro Douglas, que é um dileto amigo de muitos anos, desde o tempo em que éramos presidentes das associações da 10ª e da 5ª Regiões. Sua Excelência tem um pouco de ingratidão, porque abandonou a 7ª turma, optando pela 5ª, mas faz parte do processo de escolhas individuais e profissionais. Os embargadores da 15ª Região, eu sempre fico muito feliz quando venho aqui, e não sabia por quê. Hoje, acabei de saber, mais uma vez, que o parentesco que ligaria a 15ª à 5ª está na homenagem que é feita a um baiano que é orgulho de todos nós, ministro Carlos Correão Coquejo Costa, que, se vivo fosse, diríamos nós que seria um homem multimídia, poeta, compositor, jurista, musicista, amante da boa cultura, da arte, dos animais. Sua Excelência marcou a história brasileira, me arvoro em dizer, muito mais do que a história da 5ª Região, e não sabia eu que também tem uma filha querida, dileta, que é a 15ª Região. Então, também agora passo eu a ter mais um laço afetivo profundo com este tribunal, além daqueles que já o possuía
por ver aqui tantos amigos que me são familiares, os gestos, rostos familiares, tamanhas foram as oportunidades que aqui estive. Desembargador Fernando, Vossa Excelência, quando me ligou, me convidando para participar deste evento, dizendo que eu viria, me formulando o convite para vir a Campinas, e eu não disse, Sua Excelência, que o evento tinha muito mais do que a homenagem à nossa aniversariante do dia. O gesto que o tribunal faz hoje com os seus membros, que hoje estão no TST ou que lá estiveram, nos deixa com inveja. Aqueles que são de outros regionais que não tiveram esse gesto de reconhecimento materializado. Porque a memória é importante registro para os que chegam, para verificar o muito que foi feito para aqueles que em algum momento passaram por nossa história. Todo mundo sabe que eu gosto muito de Gonzaguinha. Se há um poeta brasileiro que eu tenho predileção, é Gonzaguinha. Ele tem uma frase que eu repito várias vezes, uma das suas mais belas canções, quando ele diz que toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. Nós somos aquilo que as pessoas deixam em nós. Cada um que passa por nossa vida deixa um pouco de si em nós. Evidentemente, nós também queremos deixar um pouco de nós nas pessoas. Então, quando o tribunal faz isso, pratica o gesto que fez hoje, homenageando 3 dos seus mais ilustres representantes. Como dissemos há pouco, um quarto que se está no processo de ascensão, certamente, desembargador Lezena, Vossa Excelência certamente fará honra à 15ª região, ao lado de tantos outros que lá estiveram, como o ministro Moura França, o ministro Barros Levenhagen, como um filho que passou rápido, mas como um cometa que deixa o brilho para onde passa, o ministro Douglas, fugaz no aspecto temporal, mas certamente permanente no que aqui deixou, honra também a 15ª região e esta bela homenagem que faz aos seus membros. Eu não vou me alongar, presidente, para falar das qualidades dos homenageados. Todos nós as reconhecemos e o fazemos publicamente. Mas eu quero destacar uma passagem do ministro Moura França, que é muito importante para o processo de ascensão de desembargadores ao cargo de ministro do TST. Foi o ministro Moura França o pioneiro na transparência do processo de escolha para membros do tribunal. Foi quem decidiu publicar a lista de candidatos na internet, uma vez ultrapassado o prazo de inscrição. Isso, para os que me ouvem, pode parecer pequeno gesto, mas é de uma importância fundamental no processo democrático de escolha de tantos quantos, pelas qualidades que possuem, poderão um dia chegar ao TST. O que era uma pequena iniciativa, hoje é norma regimental do Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, esse gesto revela a grandeza de Sua Excelência em saber administrar. Já se destacou hoje pela manhã e agora há pouco as qualidades de Sua Excelência como administrador, mas esse gesto marcou para mim em especial, não porque em algum momento fui escolhido, mas porque se inseriu de maneira indelével nesse processo de escolha o princípio da transparência, que é um dos princípios que regem a administração pública. Portanto, só esse gesto, para mim, revela o quanto Sua Excelência enobreceu o tribunal na sua administração. O ministro Douglas, sou suspeito para falar de Sua Excelência pela amizade que nos une já a longa data. O ministro Barros Levenhagen, com quem tive o privilégio de conviver, seja na SDI 1, seja na SDI 2, esta por um curto espaço de tempo, Sua Excelência de todos nós, merecedor dos mais efusivos elogios. Inspirado, o ministro Moura França também geriu o tribunal com espírito democrático, espírito participativo, abrindo as portas do tribunal para quem pudesse e quisesse colaborar. Então, o tribunal, de fato, merece de nós todo o nosso reconhecimento pela homenagem que presta aos seus ilustres membros. E nos deixa, repito, com inveja. Quisera eu que o 5º Regional, não por mim, mas que possa recuperar a memória de Queijo Costa, e Horácio Pires e tantos outros que vieram da 5ª região. A mim cabe comentar um pouco, e vimos hoje pela manhã uma belíssima reflexão político-jurídica, sociológica, econômica, quem sabe antropológica, do ministro Barros Levenhagen sobre o momento atual pelo qual passamos,
e a sua, segundo suas próprias palavras, ácida crítica ao momento atual vivenciado por todos nós. Pretendo deixar aqui 3 perguntas para que as respostas sejam obtidas por cada um de nós. Primeira delas, por que celebrar a Constituição, a nossa aniversariante do dia? Segunda pergunta, que papel cumpriu o Tribunal Superior do Trabalho nesse processo de tornar os direitos sociais de fato consolidados? E terceira pergunta, quais desafios se apontam para o Tribunal Superior do Trabalho nesse processo de efetivação dos direitos sociais? E vejo, presidente Fernando, desembargadora Marinês, que há um público jovem que nos ouve, que nos assiste. Então é importante que os jovens de hoje saibam, tenham uma pequena noção do que foi o processo de 88. E aqui faço uma pequena cronologia de fatos apenas para resgatar alguns momentos importantes no processo constituinte. Instalado em 85, inicialmente com o processo da chamada Comissão de Notáveis, a Comissão Afonso Arinos, uma comissão a qual se incumbiu a tarefa de elaborar um projeto de reforma constitucional. Em 87 foram instalados, no mês de fevereiro, os trabalhos, de fato, da Assembleia Nacional Constituinte. Em abril desse mesmo ano, 87, foram instaladas 8 comissões temáticas, as 24 subcomissões temáticas e a conhecidíssima comissão de sistematização, que teve a árdua tarefa de consolidar o trabalho elaborado pelas comissões e subcomissões temáticas. Em julho desse mesmo ano, 87, foi entregue o projeto de Constituição, após o longo debate nas subcomissões e comissões temáticas, à chamada Comissão de Sistematização. Em novembro desse mesmo ano, 87, foi apresentado o chamado projeto, assim conhecido, Projeto A primeira versão do futuro texto. Em julho de 88, portanto, 7 meses depois, surgiu o Projeto B, que era o projeto a ser, de fato, elaborado, votado pelo plenário do Congresso Brasileiro, da Assembleia Constituinte. Em setembro de 88 surgiu o projeto C e em setembro desse mesmo ano, ao final de setembro, aprovado finalmente o projeto D, que é o definitivo texto constitucional promulgado no conhecidíssimo dia 5 de outubro de 1988. Mas por que celebrar, pergunto eu? Vejam, por que celebrar a Constituição? Alguns dados, e aí faço me dirigindo aos jovens da plateia. Foi a primeira vez na história brasileira que foram permitidas emendas populares ao texto constitucional. Foi a primeira vez que foram realizadas audiências públicas perante a Assembleia Nacional Constituinte. Foi a primeira vez também que se admitiu a participação de entidades representativas da sociedade civil organizada, sindicatos, associações, de bairros, de donas de casa, de estudantes, de motoristas, de taxistas, etc. Mais de 50 emendas foram assinadas por 15 milhões de brasileiros, entre os quais trabalhadores rurais, operários, mulheres, indígenas, professores, estudantes, donas de casa, entre outros segmentos da nossa sociedade brasileira. Os textos foram escritos durante quase 20 meses, escritos e revisados. Mais de 80 mil emendas foram propostas ao texto constitucional. Mais de 80 mil emendas. Mais de 5 milhões de formulários foram recebidos pelos Correios para viabilizar a participação popular. Tiveram um importante papel no contexto da atuação da nossa cidadania. Foram coletadas 72.719 sugestões de cidadãos e 12 mil sugestões de constituintes e de entidades. Vejam, não foi pouca coisa. Mas pela primeira vez, a sociedade civil se manifestou com a sua voz ativa perante o Congresso Constituinte. Se nós pudéssemos destacar um ponto central entre os muitos já referidos hoje, seja nas palestras da manhã, seja agora no pronunciamento da desembargadora Marinês, um ponto merece destaque a ser enfatizado: o fundamento e a base na democracia.
os debates do Congresso Nacional viabilizaram, inclusive, a manifestação do chamado Centrão, que hoje renasce no processo dialético do Congresso brasileiro. Um segundo ponto a ser destacado é a afirmação e a centralidade dos direitos humanos, incorporados pela primeira vez no texto constitucional. Reconhecimento, no artigo 1º, do Estado de Direito Democrático. E o artigo 1º da nossa Constituição é uma cópia quase que literal da Constituição Portuguesa de 76, seguindo a trilha da Constituição de Portugal de 76 e da Espanha de 77. E esse artigo, que eu costumo dizer que é o nosso cartão de visitas, porque ele diz e indica como deve ser lido todo o arcabouço que dali em diante se faz presente e todo o sistema brasileiro, natureza constitucional ou infraconstitucional, ele surgiu na primeira versão do texto. E cito o nome por razões históricas, por uma proposta do então Procurador-Geral de Estado do Rio de Janeiro, Carlos Alberto Siqueira Campos, que apresentou a sugestão de que, no artigo 1º, houvesse uma carta de princípios, de modo a apresentar o cartão de visitas constitucional. A ideia surgiu, repito, de uma cópia do artigo 2º da Constituição de Portugal, exatamente para estabelecer um marco delimitador que rompesse com o então Estado de exceção e introduzisse o Estado de Direito Democrático. Curiosamente, essa proposta foi rejeitada na Comissão de Sistematização e ressurgiu com emenda de plenário no projeto C, ou seja, por uma emenda subscrita por 276 constituintes, o Centrão, inclusive com o apoio do Centrão, reintroduziu no nosso texto aquela emenda que houvera sido rejeitada ainda na fase primeira da nossa Constituição. Então, se eu pudesse responder à minha pergunta inicial sobre por que devo celebrar a Constituição brasileira, porque nós devemos celebrar, eu diria que está no artigo 1º a sua principal característica, a afirmação e a centralidade dos direitos humanos. E o que há de importância nisso? Primeiro, o reconhecimento da imperiosidade da igualdade material. Não apenas da igualdade formal, estampada no artigo 5º caput de nossa Carta. Mas dela também se extrai a afirmação do princípio da cidadania. E nós vimos, por exemplo, a partir dessa afirmação, o reconhecimento de que a educação é um dever do Estado, de que a defesa do consumidor é direito fundamental. Os senhores não sabem, certamente só os mais antigos vão se lembrar, o quão difícil era para um consumidor demandar nas varas cíveis para sustentar a eventual ocorrência de defeito de um produto comprado num serviço prestado de má qualidade. Surgiu exatamente em 88, concretizado em 1990, com a aprovação do Código de Defesa do Consumidor. Acesso à cultura como direito fundamental, proteção do Estado, as manifestações típicas nacionais dos indígenas, populares e afro-brasileiras, surgiu em 88. Então, o desembargador Inês foi muito feliz quando disse que pequenos direitos hoje representaram importantes conquistas em 88. Nós hoje, talvez, pela natural atividade humana de não resgatar ou de se acostumar à memória e se acostumar com os fatos do presente, nos esquecemos muitas vezes de valorizar as pequenas conquistas mais fundamentais para a nossa ordem democrática. O habeas data também surgiu em 88. Mas ainda nessa mesma linha da proteção aos direitos fundamentais, a defesa do meio ambiente também surgiu em 88, afirmando a importância da biodiversidade. Mas vejam, biodiversidade esta protegida não para resgatar a importância do nosso meio ambiente, senão como afirmando-a naquilo que ele tem de mais importante para as gerações futuras, reconhecendo que os nossos descendentes terão direito também em um mundo sustentável economicamente,
que a economia tem que conviver com a proteção ao meio ambiente. E o Brasil, nessa mesma linha, realizou em 92 a chamada Rio 92, a maior conferência mundial do meio ambiente, e que se construiu naquele momento conceitos que até hoje ainda são caros à humanidade. A Lei das Águas surge a partir de 88, a Lei dos Crimes Ambientais surge a partir de 88. Se nós pudéssemos, nessa mesma linha, falar da centralidade humana, sem dúvida, todos nós, o ministro Douglas falou hoje pela manhã com muita propriedade, do princípio da dignidade da pessoa humana na centralidade da ordem constitucional. O voto para analfabetos surge em 88, a afirmação da igualdade material de todos nós. E a partir dessa mesma compreensão, no artigo 5º, incisos 5 e 10, o reconhecimento de que a dignidade humana não tem preço. Não se mede o homem com valores específicos, prévia e de maneira objetiva, fixados pelo legislador. E inspirados nesses dispositivos, o Supremo Tribunal Federal, em 4 oportunidades, reafirmou esse princípio ao julgar, não recepcionada pela nossa nova ordem, a lei de imprensa, afastando-a do cenário jurídico. Mas vejam, esse mesmo cenário principiológico não deve deixar também de ser afirmado, e aí me refiro ao ministro Carlos Aires Brito. Segundo Sua Excelência, essa centralidade humana só perde para um princípio, a democracia. E diz ele, é com a régua da democracia que se mede a extensão dos direitos humanos. Tanto mais democrático é um país, maior serão as conquistas sociais asseguradas. Por isso, seguindo nesse mesmo cenário, também em 88 foi elevado ao patamar constitucional, foram elevados os hoje tão decantados, debatidos direitos sociais, em que pese o Brasil haver ratificado o Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, foram elevados ao patamar constitucional em 88, nos artigos 6º a 11, elevando este rol de direitos ao patamar mais elevado na estrutura constitucional brasileira. E tornando para nós julgadores, para os senhores advogados, para os professores de direito, tornando cada vez mais árdua a tarefa do equilíbrio entre o mínimo existencial e a reserva do possível, também hoje mencionados pela manhã pelo ministro Douglas, o que tornou, de certa forma, a minha tarefa muito mais simples. Mas vejam, também em 88, com um registro histórico anterior, surgiram as cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º. É verdade que em todas as nossas constituições anteriores houve registro de cláusulas pétreas, mas voltadas ao regime federativo e ao regime presidencialista, desculpem. Mas foi em 88 que essas cláusulas pétreas abrangeram os direitos e garantias individuais. E esta mudança para nós é significativa porque certamente, se nós estivéssemos com o registro esculpido na nossa Carta Magna, talvez não houvesse hoje um direito do trabalho a ser ainda comemorado e ainda celebrado. Mas vejam, então a nossa Constituição introduziu uma base principiológica sólida e a partir dela várias decisões foram proferidas com base em princípios constitucionais. E vou me referir inicialmente ao Supremo Tribunal Federal, decisões que marcaram a história daquela corte. Por exemplo, é com base no princípio do valor social do trabalho e da livre iniciativa como fundamentos da ordem econômica que o STF rejeitou, declarando incompatível com a Constituição, a pretensão de que a educação, via ensino particular, não tivesse controle nos reajustes das mensalidades escolares. Foi também afirmando a preponderância de direitos fundamentais que o Supremo proferiu diferentes e importantíssimas decisões. Por exemplo, a vedação do comércio de combustível pelos distribuidores, transportadores e produtores, revelando, com base no princípio do abuso da atividade econômica, incompatibilidade com o artigo 170 da Constituição. Também foi do Supremo o reconhecimento de que o servidor
afastado de suas atividades, teria direito à garantida remuneração durante o período em que tivesse trabalhado. É também do Supremo, e com base no princípio dos direitos fundamentais preponderantemente reconhecidos, o reconhecimento da união homoafetiva na ADI 4227 e ADPF 132. É também do Supremo uma decisão das mais polêmicas, com base em princípios, que autorizou a interrupção da gravidez do feto anencefálico, exatamente reconhecendo o direito à proteção da autonomia, da liberdade e da privacidade da mãe, da saúde da mãe, e também reconhecendo desta a proteção à pessoa humana. É verdade que, na minha compreensão, também há percalços na atuação da Suprema Corte. Primeiro deles, percalços, a limitação dos créditos protegidos quando a recuperação judicial, na Lei 11.101, ADI 3934, reconhecida como constitucional. É também da Suprema Corte, um segundo percalço, o injustificável retardamento no julgamento da ADI 1625, ajuizada em 97, que discute a denúncia da Convenção 158 da OIT, da relatoria do então ministro Maurício Corrêa, até agora com 5 votos favoráveis à inconstitucionalidade. É também do Supremo, no rol desses percalços ou desses tropeços, o reconhecimento da irresponsabilidade da administração pública nos contratos firmados com terceirização de serviços. Nós sabemos o quanto isso representa ao atribuir-se ao empregado o ônus da prova para alguns, mas viabilizará, de outro modo, o reconhecimento, a consagração do direito à inadimplência de quem atua nessa área e sabe a dificuldade dessa área, e os que nela atuam sabem a dificuldade que será a prova da culpa em vigilância da administração pública. E a mais recente, controvertida decisão, o reconhecimento da terceirização ampla, legal e irrestrita, com base no artigo 170 da nossa Constituição. Vejam, disse eu, por que celebrar? Tentei deixar para a reflexão dos senhores a reflexão sobre a importância dos princípios como base de decisão em casos difíceis. E vamos então verificar como foi o TST nesse processo de 30 anos. Será que o TST, a sua jurisprudência, também foi, de certa forma, construída com base em princípios? A resposta afirmativa me parece pertinente. Em primeiro lugar, decisões importantes daquela corte. Aqui não estão em ordem cronológica, mas me parece relevante destacar. Reconhecimento, por exemplo, que o Ministério Público do Trabalho tem legitimidade ampla para a defesa de direitos difusos, individuais homogêneos, coletivos e até de individuais simples, quando houver possibilidade de repercussão coletiva da pretensão. Ministra Maria Cristina Peduzzi. O reconhecimento, por exemplo, da atuação do MPT quando se pretender discutir o cumprimento da contratação dos aprendizes, um outro importante precedente fixado com base também nos princípios constitucionais. A reparação por danos morais resultantes da violação da intangibilidade física e psíquica, fundada também no princípio da proteção à pessoa humana. A estabilidade gestante dos contratos prazo determinado, aquela decisão do ministro Maurício Godinho Delgado, ministro Vieira de Melo Filho. Os danos morais resultantes da lista suja, ministro Freire Pimenta, reconhecimento, dano moral para inserção do trabalhador na lista suja. Uma importantíssima decisão do ministro Valdir Meira da Costa, reconhecimento de que ao trabalhador rural autônomo, vinculado à pequena empreitada, também se aplicam os direitos fundamentais da pessoa humana. Também no ministro Valdir Oliveira da Costa, reconhecimento de dano moral ao trabalhador rural por não cumprimento das normas de saúde ocupacional no que diz respeito às instalações sanitárias adequadas e salubres. Do ministro Douglas, nosso homenageado do dia, o tribunal tem construído uma jurisprudência muito interessante sobre o rol de doenças que asseguram a estabilidade do emprego ou revelam discriminação com base no princípio da igualdade. E aqui tem várias decisões
de doenças estigmatizantes que a lei não prevê, mas que o tribunal tem reconhecido o alcance maior da Lei 9.029 de 2995, a partir, evidentemente, do artigo 5º da Constituição Brasileira. O ministro Douglas reconheceu em caso de portador do vírus da AIDS. O ministro, a ministra Rosa Maria Weber e o ministro Barros Levenhagen em caso de esquizofrenia. O ministro Manuel Pereira em caso de hanseníase. O ministro Alexandre Agra em caso de esclerose múltipla. Todas essas decisões baseadas em princípios constitucionais de proteção à pessoa humana e da igualdade. A responsabilidade objetiva por danos causados por acidente de trabalho em atividade de risco, aquela velha discussão do artigo 5º, inciso 28 da Constituição Brasileira, ministro Vieira de Mello Filho. O ministro, a ministra Adelaide Miranda Arantes, o dano moral decorrente de atraso reiterado no pagamento de salários, também como violação à dignidade humana. Uma decisão, cito da minha lavra, mas em homenagem ao Tribunal de Campinas, porque daqui é originário um tema dos mais importantes, a remuneração integral do trabalhador em cana-de-açúcar pela exaustão física na execução de sua atividade, notadamente pela alta produtividade que tem que desenvolver para alcançar um salário mínimo ou mínimo existencial. Casos, todavia, polêmicos, alguns deles que poderiam ser para alguns tropeços, tal qual o Supremo, mas merecem também ser referenciados, porque são casos de fato controvertidíssimos. Por exemplo, o que reconheceu a licitude da atividade dos chamados provadores de cigarro no painel de avaliação sensorial. A decisão reconheceu que a atividade era lícita, conquanto tenha reconhecido a ocorrência de dano moral coletivo. A validade do monitoramento do e-mail corporativo, aquela decisão missionária da LASEM, essa também de sua excelência, reconhecendo que o e-mail corporativo é ferramenta de trabalho e, como tal, o empregador pode, sim, monitorar o conteúdo e rastrear as mensagens por este meio veiculadas. E também a controvertida decisão sobre revista íntima e revista pessoal, reconhecendo a validade da revista pessoal e não reconhecendo a da revista íntima, entendendo como esta última aquela que há toque corporal sob qualquer das suas formas. A ministra Dora Maria da Costa, decisão das mais controvertidas, afastando a discriminação por obesidade mórbida. E a decisão dessa semana da ministra Cátia Arruda, reconhecendo a discriminação por obesidade mórbida. Esta de setembro de 2018, aquela de abril de 2013. Enfim, esse foi o Tribunal Superior do Trabalho, um pouco da sua jurisprudência principiológica construída nos seus 30 anos, nos 30 anos da nossa aniversariante, como dito pela desembargadora Maria Inês. E deixei, então, a terceira pergunta. E os desafios que se apresentam para aquele tribunal? Para mim, o mais importante é, sem dúvida nenhuma, a efetividade da Carta Constitucional. Sem fazer dela o que eu tenho chamado de assistencialismo constitucional, ou seja, ter na Constituição uma espécie de balcão a oferecer todas as respostas da diversidade pela qual passa a nossa sociedade. Mas um desses desafios eu reputo como fundamentais e importantes: a inclusão das pessoas com deficiência. E por que eu digo? Primeiro, porque o Brasil ratificou a Convenção da ONU que centraliza a proteção a essas pessoas com deficiência. É verdade que temos a lei de cotas. Mas recentemente o ministro Douglas me fez chegar às mãos um trabalho muito interessante, elaborado aqui em Campinas pelo CESIT, que mostra uma nova realidade da lei de cotas pós-reforma trabalhista. Por exemplo, o trabalho intermitente deve ser levado em consideração para a lei de cotas? Se nós pensarmos que a finalidade da norma é a inclusão do deficiente, e sua empresa apresentar ao tribunal, ao Ministério Público do Trabalho, o cumprimento da lei de cotas com empregados contratados sob essa forma de trabalho, terá ela cumprido a lei de cotas? Poderemos ter situações em que o deficiente jamais trabalhará, já que, pela nova legislação, ele pode não ser recrutado para trabalhar. Um segundo desafio, diz o artigo 93 da Lei 8.213, que
a cota é fixada em função da quantidade de empregados. Mas vimos pela manhã, o ministro Douglas, muito feliz da sua observação, que hoje, pelo Supremo Tribunal Federal, e aí não vou entrar no mérito da decisão, não me parece razoável discutir o que o Supremo decidiu, a não ser no plano da academia, disse que pode ser terceirizada a atividade fim. E se a empresa terceirizar todo o seu quadro de pessoal? Como cumprir a lei de cotas? Quer terceirizar todos os seus trabalhadores, 100%. Não terá mais empregados. Se não tiver mais empregados, deixará ela de cumprir a lei de cotas? Porque, diz a lei, repito, artigo 93, é a cota fixada em função da quantidade de empregados. É um desafio que teremos que enfrentar em pouco tempo. E por que eu digo que convenções coletivas desta região, inclusive, Estado de São Paulo, elaboradas pós-reforma, já estabeleceram algumas condicionantes para cumprimento da lei de cotas. Por exemplo, a empresa estará obrigada a cumprir a lei de cotas se ela tiver condições de admitir pessoas com deficiência. Vejam, a convenção coletiva, e são várias, eu tive cuidado de analisar várias delas, não mencionarei porque não interessa ao caso, já condicionam o cumprimento de uma norma que é a primeira emenda brasileira com status de norma materialmente constitucional. Desculpe, formalmente constitucional. O Brasil, ao ratificar a convenção da ONU, elegeu esta norma ao patamar formal e materialmente constitucional. Então, os tribunais terão uma tarefa hercúlea de reinterpretar o sistema jurídico com base numa premissa: a inserção daqueles que têm direitos humanos em dimensão menor do que aqueles a nós reconhecidos. Isso não é uma tarefa pequena, porque a proteção à pessoa com deficiência surge muitos anos depois da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então, o tribunal, repito, terá uma tarefa, e tribunal, eu digo, o Tribunal Regional e o Tribunal Superior do Trabalho, de analisar o sistema numa perspectiva inclusiva, porque, caso contrário, estará condenando, repito, condenando um importante segmento da sociedade brasileira, que para alguns chega a 25 milhões de pessoas em território nacional. E aí, para responder a pergunta que fiz, a última delas, ministro Valmir, já que me troca aí de lugar com Vossa Excelência, para aí sim termos o auge das exposições de hoje, a pergunta que fiz: qual foi o papel do TST? A resposta eu tentaria construir da seguinte maneira: com avanços ou retrocessos, cada um a seu modo, analisando as suas decisões, a meu sentir, o tribunal procurou cumprir o seu papel, que não renuncia à sua jurisdição. Mas vejam, cumpriu o papel acertando aqui e errando acolá, mas com coragem para decidir. Eu reputo como fundamental nesse processo de resgate dos 30 anos, que o tribunal, quando esteve à frente de casos difíceis, procurou decidir com a dialética natural da diversidade de posições, que é natural aos colegiados, mas afirma a sua condição de tribunal responsável pela afirmação da interpretação da lei trabalhista brasileira. E ao encerrar e voltando os olhos para a nossa aniversariante do dia, eu sugiro aos mais jovens que hoje à noite, aliás, assim que sair daqui dessa sala, quando forem ver as mensagens mais recentes do WhatsApp, por favor, abram o discurso de Ulisses Guimarães. Leiam essa peça. Vale a pena ser lida, mas vale a pena ser vivenciada por cada um de nós. E aí, voltando a ele, disse, aspas, a Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa a admitir a reforma. Quanto a ela, disse Sua Excelência, discordar? Sim. Divergir? Sim. Descumprir? Jamais. Afrontá-la? Nunca.
em momentos como o de hoje, esta frase nunca foi tão importante e tão contemporânea. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Não há nada a dizer quando tudo foi dito. Só me resta dizer para os senhores que nós temos aqui um baiano simpático e brilhante e invocar Gonzaguinha para dizer que eu também acredito na rapaziada, que vai, não é, fazer com que a Constituição, nos próximos 30 anos, seja realmente efetivada. E eu invoco Gonzaguinha para te dizer outra coisa. Eu começaria tudo outra vez para te ouvir. Obrigada por tudo. Uma boa tarde.